Nós estamos no maior índice de endividamento da população brasileira da história. As pessoas não ganham mais, mas o valor das coisas aumentou significativamente. Isso é uma realidade lógica, não é algo espiritual, é lógico. A gente pode dizer porque é espiritual, talvez, por causa dos governantes, daqueles que mexem nos preços, daqueles que criam essas tabelas, que alteram o poder de compra, que aumentam a sensação de falso dinheiro, que fazem com que as pessoas se endividem sem pensar que não terão dinheiro para pagar semana que vem, que aumentam a sensação de poder de compra, mas não aumentam de fato o dinheiro no bolso. Mas aí seria um papo para outra mensagem. A questão hoje é a pergunta que a maioria das pessoas estão fazendo: eu preciso sair desse embaraço, porque as famílias estão sendo destruídas por causa disso. Futuros estão sendo destruídos por causa disso. Por quê? Porque quando a pessoa está sufocada, ela não consegue ter criatividade para fazer alguma coisa melhor e diferente. Quando ela está sufocada, ela não consegue amar os filhos, ela não consegue falar palavras boas. Ela está tão sufocada que parece que a vida dela se resume àquilo e não tem para onde sair. Então isso não é uma coisa simples, não, é uma dor do nosso tempo. Mas que é possível emergir acima dessa realidade e viver algo novo, mesmo em dias difíceis, romper em esperança, com fé, para sair desse marasmo. Essa é uma das coisas que eu mais desejo na minha geração. É quando a pessoa consegue sair desse lugar de sobrevivência e consegue viver de fato aquilo que Deus tem para a vida dela. E entenda o que eu vou dizer para você: nunca foi tão difícil como agora. É assustador. Nós estamos na geração da maior facilidade tecnológica da história e com o menor índice de motivação possível nas pessoas. Se você pegar uma IA hoje, dizer para ela todas as suas habilidades, ela te dá um negócio para você começar amanhã. A maioria das pessoas só não tem coragem porque estão tão saturadas, tão feridas, tão castigadas pela crise que estão envolvidas, que não conseguem romper. A gente está numa geração que tem emprego sobrando. Se você parar na frente de qualquer lugar, mercado, loja, uma obra de construção civil, tem alguém precisando de ajuda. Mas as pessoas estão tão paralisadas pela crise que não conseguem mais acreditar que tem chance. Ou pior, nós estamos querendo começar sempre pelo topo da cadeia e não queremos mais começar pelo começo dela. A gente quer o topo da pirâmide, a gente quer o melhor uniforme, a gente quer a roupa melhor, a gente quer o maior salário. A gente esqueceu que precisa de um caminho para chegar lá. Hoje a rede social nos mostra o topo da pirâmide, não nos mostra o começo dela. Então a gente acha que dá para começar faturando alto, dá para começar sendo chefe. Coitado da gente. Entenda que nós temos uma distopia de realidade impregnada no nosso tempo de números mentirosos, aonde fulano fatura X, o outro fatura Y, e você diz: meu Deus, eu sou pobre demais. Mas o que você não sabe é que aquele balanço não é para você, aquele balanço é para ele vender mais. Aquilo ali não é uma verdade, aquilo ali é um mapa de marketing bem desenhado para você acreditar que o produto é bom. Então, além de tudo isso, aí temos do outro lado um endividamento que cresce, uma falsa realidade de dinheiro no bolso e um povo desesperado. Desesperado porque parou de consumir aquilo que era de verdade e começou a viver abaixo de uma dor, abaixo de uma crise. E aqui eu preciso dizer para você: é só Deus na vida de muita gente. A dívida, ela carrega um peso diabólico, que é um negócio chamado juros. Juros compostos, juros sobre juros. Só tem dois lados: ou você ganha com juros compostos, ou você fale por causa de juros compostos. Não tem um meio termo. Ou você está perdendo, ou você está ganhando. E aí, nesse caso, nós temos uma realidade dura, porque a maioria dos brasileiros estão perdendo. Eu não sei como você está me ouvindo essa mensagem agora, sabe? Qual é a vontade que você tem? Uma das coisas que eu pedi para o Senhor é: Deus, me ajuda a colocar norte com essa palavra. Essa não é uma mensagem sobre finanças, por mais que fala sobre dinheiro. É uma mensagem sobre um posicionamento diferente.
no meio da realidade que nós estamos vivendo. Eu aprendi algo quando eu era adolescente que faz todo sentido. Em tempo de crise, há os que choram e há os que vendem lenço. E o que vende lenço é aquele que conseguiu parar de chorar primeiro, conseguiu estancar as suas dores, resolver os seus problemas e está acima da tempestade, resolvendo o problema daqueles que estão precisando agora. Escute o que eu vou dizer para você. Na Bíblia há um texto, 2 Reis, capítulo de número 4. E pela primeira vez eu não vou pregar sobre a multiplicação do azeite. Eu vou falar sobre a postura dessa mulher. Leia comigo. Ora, clamou ali uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas a Eliseu, dizendo: o teu servo, meu marido, está morto, e tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia o Senhor, e o credor veio para levar consigo os meus filhos para serem servos. E disse Eliseu a ela: o que eu vou fazer por você? Conta-me o que tens na tua casa. E ela disse: a tua criada não tem nada na casa, além de uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede para ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios, não peça poucos. E quando tu entrares, fecharás a porta diante de ti e diante dos teus filhos, e derramarás dentro de todos os vasos, e tu porás de lado aquele que estiver cheio. Assim ela se foi diante dele, fechou a porta diante de si, dos filhos que trouxeram os vasos para ela, e ela derramou. E sucedeu que, quando os vasos estavam cheios, ela disse ao seu filho: traz mais um vaso. E ele disse: não há mais vasos. E o azeite parou. Agora escute isso. Então ela veio e disse ao homem de Deus. Basicamente ela disse: deu certo, aconteceu. E aí ele falou: então agora vende o azeite, paga a tua dívida. Você está comigo? Vende o azeite, paga a tua dívida e vive tu e teus filhos do restante. Amém. Isso aqui para mim é lógico e tem finalidade espiritual profunda. A primeira coisa, essa mulher, ela corre para Eliseu porque para ela o que ela está vivendo não é justo. A primeira coisa que ela diz é: meu marido, que era teu servo, temeu o Senhor. Esse homem é um homem de Deus. O que nós estamos vivendo, nós não temos culpa. A cabecinha dela é isso que ela está vivendo. Nós não temos culpa. E outra, ele é um homem de Deus. E ele morreu, ele foi embora. E agora tem um credor na minha porta, dizendo que vai levar os meus filhos. Sabe, agora tem um despejo chegando. E agora tem uma fatura de cartão que a cada mês aumenta. E o mínimo que eu pagava, eu não consigo pagar mais. E agora eu estou com o meu aluguel atrasado. E agora eu não consigo mais pagar o que eu pagava antes. Alguma coisa na minha vida aconteceu, desequilibrou, uma fonte secou, alguma coisa está errada. O que eu vou fazer? Aí o profeta disse para ela: o que você quer que eu te faça? Olha, profetas tinham dinheiro. Profetas recebiam ofertas. Profetas recebiam oferta e ela poderia dizer: olha, me ajuda a pagar a dívida. Ou o profeta poderia dizer para ela: quanto é que eu vou pagar? Porque na nossa cabeça resolveria a nossa vida R$1.000. Na cabeça de alguns, R$10.000 resolveria a vida. Não, você paga as contas. E o mês que vem? Daqui 2 meses? Eu vou falar uma coisa para você. Eu já vivi na minha vida um dos testemunhos que eu não gostaria de contar, mas de pegar alguém que eu amo e ajudar a quitar as dívidas dessa pessoa. E ela haveria de um compromisso de não era nem pagar para mim, era pagar para a associação, era uma doação. Não quero esse dinheiro, abençoa a associação. E esse valor nunca foi pago para a associação, porque a dívida começou do zero de novo. A dívida começou do zero de outro lado. O valor que havia sido proposto não era aquilo. Entenda o que eu estou dizendo. Às vezes nós achamos que o nosso problema é dinheiro. Não, às vezes nosso problema é a nossa visão sobre o dinheiro. É a maneira que a gente administra, é a maneira que a gente está vivendo, é a maneira que a gente conduz a nossa casa. Por isso que eu acho maravilhoso o que o profeta diz: o que você tem em casa?
Em outras palavras, ele está dizendo: o que te sobrou então? E aí eu quero te dizer uma coisa, meu lindo: quando nós estamos debaixo de uma crise, na nossa cabeça a gente não tem mais nada. A gente não tem mais inteligência, a gente não tem mais capacidade de criar algo novo, a gente não tem mais família, a gente já não tem mais nada, porque na nossa cabeça a crise ela é tão grande que todo o resto que a gente tinha já não serve mais. Sabe, a mulher, na verdade, tinha muito mais coisa para dizer. Ela podia dizer: eu ainda tenho um filho, eu ainda tenho uma casa, eu ainda tenho uma porta para fechar, eu ainda tenho um vaso, eu ainda tenho azeite dentro do vaso, eu ainda tenho coisas, eu ainda tenho. Ainda não acabou completamente, ainda há vida, ainda há esperança, ainda há inteligência, ainda há capacidade, ainda há Deus no céu, ainda há misericórdia de Deus sobre mim. Mas a palavra dela começa dizendo: eu não tenho nada, apenas uma botija de azeite. Não é assustador isso? A primeira palavra dela é nada. E quando você está vivendo uma circunstância ruim, é tão diabólico que isso nos causa, que cega a gente para tudo. Você não vê a oportunidade, passa na tua frente, você não enxerga. O caminho está aberto para você passar e você não vê. E essa é a loucura do nosso tempo. Por isso que o menor dos nossos problemas no primeiro tempo é o dinheiro. Às vezes é a visão que a gente tem sobre tudo que precisa ser transformado. Não me entenda mal no que eu vou dizer agora, mas a gente padece de um vitimismo extremado, onde a gente pensa que coisas tão pequenas destroem a nossa vida, sendo que há caminhos muito melhores e maiores. Eu vou falar uma coisa de verdade para você: a nossa vida, em algum momento, Deus mudou a nossa história. Nós já sobrevivemos durante muito tempo e hoje conseguimos viver melhor. Deus mudou e glórias a Deus por isso. Mas a nossa mentalidade, ela precisou acompanhar. E quando eu digo acompanhar, não é acompanhar no desfrute da proporção do que você ganha. É acompanhar naquilo que você precisa estabelecer a longo prazo. É cuidar para aquilo não dominar o seu coração. São batalhas um pouco diferentes. Agora entenda isso aqui: algumas pessoas olham e acreditam que em você carrega a solução para a sua vida. Quando alguém manda pedindo dinheiro, essa pessoa não está pedindo dinheiro para mim para pagar uma conta, está pedindo para pagar um agiota que era para pagar a primeira conta. É assustador. Às vezes alguém manda pedindo dinheiro, e aqui eu não estou mais falando agora de mim, para você, ou você está vivendo assim: você está pagando a conta, da conta, da conta, da conta. Era uma conta e você não pagou. E aí você pegou dinheiro de alguém, só que esse dinheiro é um juros muito alto. E aí você parou de pagar a conta principal e não está pagando nem mais essa conta principal, você paga os juros dessa conta. Então aquela conta não acabou, porque você pegou para uma parcela. Ela veio a segunda parcela, os juros da segunda parcela soma-se com os juros daquilo que você pegou no mercado paralelo. E aí a conta só aumenta. Então a doença do nosso tempo é porque a gente está tomando decisões erradas e desesperadas, porque estamos sobrecarregados de crise. E no momento de desespero, qualquer atitude que a gente toma será equivocada. A atitude do desespero dessa mulher é dizer rapidamente: não tenho nada, só uma vasilha de azeite. Mas a primeira palavra dela é uma objeção clara ao que o profeta vai dizer: eu não tenho nada. Respira: só uma vasilha de azeite. Deixa eu falar uma coisa para você, diga: eu não tenho nada. Respira assim, ó. Agora diga: mas eu tenho saúde, mas eu tenho uma família, mas eu tenho milagres incontáveis que Deus já fez. Não foi uma nem duas, foram milhares. Eu ainda tenho oportunidade, eu ainda tenho portas abertas, eu ainda tenho um Deus que cuida de mim, eu ainda tenho um caminho no meio do deserto, eu ainda tenho um Deus que faz o impossível acontecer, eu ainda tenho Deus na minha vida, eu ainda tenho graça sobre mim, eu ainda tenho esperança, eu ainda confio que Deus pode todas as coisas e nenhum dos seus planos podem ser frustrados.